Ao fim da Primeira Guerra Mundial, instituiu-se a República na Alemanha. O período ficou conhecido como a República de Weimar, nome da cidade em que foi promulgada a nova Constituição, lá do país em 1919, né? Com o governo comandado pela social-democracia e elites burguesas, a sociedade alemã continuava a enfrentar as crises que marcaram o final do Império. Existia então um clima de intensa agitação, com posições políticas extremadas, bem, sabe? Os operários lideravam inúmeras mobilizações, criando um quadro próximo ao da Revolução Social. Aí, diante de enorme popularidade, os comunistas lideravam uma tentativa de golpe de Estado, organizado pela Liga Espartaquista, né? Sob o comando de Rosa Luxemburgo e de Karl Liebknecht. O movimento foi reprimido pelo governo, inclusive com o assassinato de seus líderes. O ato, para alguns especialistas, inviabilizou nos anos seguintes uma aliança entre essas forças progressistas, colaborando para a ascensão do nazismo. Ao mesmo tempo, a situação econômica do país se agravava, sobretudo em decorrência dos acordos assinados ao final da guerra. Em 1923, né, o quadro era bastante grave, com hiperinflação. Imagina só, né? O governo então suspendeu o pagamento das indenizações de guerra à França. Em represália, os franceses até determinaram a ocupação da região de Ruhr, importante área de produção industrial. Reações nacionalistas acabaram tomando conta da Alemanha. Nesse clima, os nazistas começaram a trilhar o seu caminho. Então, o núcleo inicial do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou Partido Nazista, né, foi organizado em 1919 na cidade de Munique, contando inclusive com um grupo de militantes, os camisas pardas. Em plena crise do Ruhr, tentaram um golpe de Estado denominado Putsch de Munique, reprimido pelo governo, aliás. Seu principal líder, o grande Adolf Hitler, foi preso e na cadeia escreveu o livro Mein Kampf, no Brasil, Minha Luta. Surgiam assim as primeiras diretrizes dessa ideologia, pregando a ideia de superioridade dos alemães sobre demais povos do mundo, a perseguição às chamadas minorias, sobretudo os judeus e os comunistas também, e a necessidade de construção do chamado espaço vital, área considerada necessária para a consolidação e existência do povo alemão, que incluía vários países da Europa com população de origem germânica, como a Áustria, a Hungria, a Polônia também. Apesar da derrota, o Hitler
acabou ganhando fama com um discurso nacionalista inflamado durante o seu julgamento. E solto meses depois, né, a crise de 29 seria decisiva para sua ascensão ao poder. Os nazistas apresentavam-se então como força política capaz de superar as dificuldades. Desgastados por anos de instabilidade, pela inflação, pelo desemprego, as elites, as classes médias e os segmentos populares envolviam-se com aquele discurso nacionalista e racista e que prometia recuperar o orgulho dos alemães perdidos desde o fim da guerra. Aí, em 1932, os nazistas conquistaram uma expressiva vitória nas eleições parlamentares. Ao mesmo tempo, cerca de 500 mil militantes do partido, organizados de forma paramilitar, promoviam intensas agitações pelas ruas do país. No ano seguinte, a situação levou o presidente alemão a nomear o Hitler para o cargo de chanceler, né? O principal do executivo, né? Chegava ao fim, então, a República de Weimar e tinha início a mais violenta ditadura do mundo contemporâneo. Então, dono do poder, Hitler empreendeu forte campanha para eliminar os seus adversários, tanto dentro quanto fora do partido. O primeiro ato veio com um incêndio no parlamento em 1933, hein? Olha isso. Atribuído aos comunistas, mas provavelmente provocado pelos próprios nazistas. O episódio serviu de pretexto para perseguições políticas, com a eliminação de vários opositores. Pouco depois, seria imposto um aparato legal que dava forma ao regime nazista. Isso significou a reestruturação do Estado, com a criação de formas repressivas, entre elas uma política secreta. O fim de todos os partidos, com exceção do nazista, né? A exigência de que os funcionários públicos provassem lealdade ao Estado e que não fossem judeus. A instituição de um programa de aperfeiçoamento da suposta raça alemã, com a esterilização de pessoas portadoras de qualquer deficiência, e o início de uma política de militarização. Vocês me desculpem assim a minha voz, eu tô um pouquinho com dor de garganta. Desde que eu amanheci assim. Então, em 1934, com a morte do presidente alemão, Hitler assumiu o comando total do país, com aprovação de 90% da população num plebiscito. Nesse mesmo ano, em um congresso do Partido Nazista, na cidade de Nuremberg, ele se apresentava ao país e ao mundo como Führer, líder supremo do Terceiro Império Alemão, destinado, segundo os nazistas, a durar 1000 anos. Então, imagina só a Alemanha nas mãos de um diabo, nas mãos de um monstro, de um capeta, né? Que foi o Hitler, Adolf Hitler,
realmente foi o grande mal, foi o grande demônio dessa Alemanha no século passado. O grande demônio. Cara, um ser desprezível. Não dá nem pra dizer o quão monstruoso foi Adolf Hitler. Perversidade era seu nome, quer dizer, perversidade era seu sobrenome. Adolf Hitler, o perverso. Então, cara, tem nenhum argumento assim pra falar desse cara. Eu também não. Eu apresentei aqui então nazismo na Alemanha, uma das peças fundamentais, peças importantes para você que vai estudar, você que estuda sobre história, sobre política, vai passar pelo nazismo, que foi uma das questões assim mais marcantes do século XX e que pegou de jeito a Alemanha e que fez esse monstro dar um show de monstrualidade, que foi o que ele fez.